Agora, informação que chega de Brasília: o presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu adiar as votações da PEC da Segurança Pública e também no PL antifacção. Essa decisão foi tomada após a reunião de líderes. Segundo o Motta, é melhor discutir as iniciativas com calma, muita calma. Vou passar para o nosso Motta, o Roberto Motta, que em algum momento deste programa chegou a analisar com detalhes as duas propostas. E havia uma boa expectativa de que os congressistas pudessem aprovar as iniciativas. Motta, o Hugo acha que é melhor deixar para o ano que vem. Eu fico dividido em relação a isso. Por um lado, todo cuidado é pouco, Canhato. Toda cautela é necessária, porque o lobby pró-bandido desse país não dorme em serviço. É muita gente poderosa e com muito dinheiro envolvida. Basta ver o que aconteceu com o PL antifacção. Um projeto maravilhoso, que tinha tudo para ser um marco histórico, foi aprovado pela Câmara, foi para o Senado e foi desfigurado. Com a PEC da Segurança Pública aconteceu exatamente o contrário. Era uma PEC da insegurança pública, criada pelo governo federal com o único objetivo de concentrar ainda mais poder na mão do governo federal. E ela foi inteiramente reformada pelo deputado Mendonça Filho. Eu posso dizer que é um dos melhores projetos de lei que eu já vi. E é muito animador a gente ter um PL antifacção aprovado pela Câmara e a PEC da Segurança Pública agora. Então, eu acho que esperar mais alguns dias não vai fazer nenhuma diferença se esse for o preço que nós pagamos para ter projetos de lei que o cidadão de bem precisa, e não textos voltados para o bem-estar dos criminosos. Pois é importante lembrar que a Câmara fará apreciação, porque um texto, inclusive, já foi votado e alterado pelo Senado Federal. Como foi alterado, ele volta para a Câmara dos Deputados. Você, Dávila, o que é preciso refletir sobre esse adiamento? Havia uma expectativa de aprovação ainda neste ano, né? Havia alguns que entendiam que poderiam utilizar isso como um objeto para comemorar, né? Um trunfo, um troféu. Você acha que é preciso ter cautela, deixar para o ano que vem, discutir melhor os termos desses projetos? Não, discordo. E vou falar por que eu discordo. Porque quanto mais tempo passar, mais esse lobby da bandidagem vai tentar influir, colocar mais jabuti e vai atrapalhar o projeto. O projeto está redondo. Aliás, vale a pena, você que gosta do assunto, assistir a entrevista que eu fiz com o deputado Mendonça Filho. 1 hora de conversa aqui sobre o PL da Segurança. Está redondo o projeto. Quanto mais aberto deixar essa ferida, ainda mais que o Congresso entre em recesso, isso aí pode desvirtuar completamente na volta do Congresso. Porque nós estamos dizendo, Canhato, que nós temos mais 4 dias de sessão. Vai resolver em 4 dias? Não vai. Vai jogar esse negócio para fevereiro, março. É enorme a chance desse lobby da bandidagem distorcer o que foi conquistado até o momento. E outra coisa que pode mudar é a relação do Congresso com o Executivo, que hoje está em atrito, e isto ajuda a melhorar o projeto e aprovar um projeto mais duro. Se amanhã entra na fase de negociação, de barganha com o Congresso e o Executivo, isso pode afrouxar o projeto ao invés de manter a linha dura que foi mantida, tanto na relação do PL antifacção quanto da PEC da Segurança Pública. Então, eu vejo um sinal preocupante. Quem vai agradecer nesse Natal é a bandidagem. Pois é, várias pessoas escrevendo aqui, não deveria adiar, vota agora, estão procrastinando, enfim. Você, Bruno Moza, PL antifacção, foi relatado por Guilherme Derrite, aprovado na Câmara Federal, foi para o Senado, muitas alterações, Alessandro Vieira foi o relator, vários ajustes, volta para a Câmara Federal. E havia também a expectativa de que os deputados votassem a PEC da Segurança Pública. Ao que tudo indica, isso ficará para 2026. Veja, eu acho que fica claro para todo mundo, independente do espectro político e ideológico de cada um, que o Brasil se tornou um paraíso dos bandidos como um todo, né? Tem um prêmio Nobel em 92, um economista americano que chama Gary Becker, que ele fez um estudo a respeito de como os incentivos
de um bandido, eles prevalecem na tomada de decisão, como qualquer coisa que nós fazemos na vida. Então, ele tem um livro a respeito de criminalidade que ele mostra, ora, o bandido vai lá e ele vê o retorno que ele vai ter com o fruto do roubo versus a condição ou a punição que ele terá. No Brasil, obviamente, a chance é muito pequena dele ser punido de verdade, de fato, ficar tempos na cadeia. Então, o crime no Brasil, para quem é imoral e antiético, ele compensa sob esse ponto de vista. Então, é urgente e necessário que a gente aprove alguma mudança na base da sociedade como um todo. Agora, de novo, não é o meu tema, não é o meu campo de estudo, mas o que eu li dela me parece o seguinte, até depois, se a gente tiver tempo, eu gostaria de ouvir de vocês que conhecem mais. Me parece que há uma centralização muito grande no governo federal da forma como ficou desenhada essa PEC da segurança, que basicamente os fundos, até para administração penitenciária e de segurança pública, fica muito centralizado no governo federal. E também que a tomada de decisão, ela drena um pouco da capacidade dos estados atuarem, centraliza ali no governo, o que é o DNA desse governo atual. Centralização absurda de absolutamente tudo, que prevê um controle. Então, se eu não entendi mal essa PEC da segurança, o meu grande receio é mais centralização ainda no governo federal, onde a gente sabe que a moralidade passa muito longe. No que tange o fundo, havia a descentralização no projeto de Guilherme Derrite, né, inclusive. E aí houve mudanças no trabalho feito por Alessandro Vieira. Isso em relação ao fundo. Agora, sobre a centralização, isso estava no projeto da PEC da Segurança, que foi entregue pelo ministro da Justiça à Câmara Federal. E aí, nesse trabalho de Mendonça Filho, houve um ajuste, um freio de arrumação. Enfim, vamos ver qual vai ser o texto discutido e aprovado. Mas isso só no ano que vem. Deixa eu só passar para o Mota, se ele quiser trazer um complemento em relação a essas discussões levantadas pelo Bruno, mas também sobre esse tempo a mais, viu, Mota? Tempo a mais para lobby, para negociação, e muita gente aqui dizendo, poxa, é preocupante, porque tem tantos assuntos ligados a eleições que isso pode, inclusive, enfraquecer o texto lá na frente. Não tem dúvida nenhuma que esse risco existe. Mas nós estamos sujeitos a todo tipo de risco. Essa PEC pode ser aprovada e no dia seguinte sair uma decisão judicial dizendo que ela é inconstitucional, apesar de ser uma PEC. O Brasil hoje vale tudo. Essa PEC pode ser aprovada, não ser questionada e não pegar. O Brasil tem muita lei que não pega. A justiça criminal do Brasil foi contaminada pela teoria crítica da criminalidade. É o marxismo injetado na aplicação da justiça. É a ideia do criminoso vítima da sociedade. É o garantismo penal do jurista italiano Luigi Ferrajoli, que em nenhum lugar do mundo foi aplicado do jeito que é aplicado aqui. É a ideia da proteção dos direitos do réu, mas só se o réu for um criminoso violento. Se for um criminoso político, não vale nada, a gente esquece tudo isso. Então o risco existe, o Dávila tem razão, mas eu acho que esse risco existe de inúmeras outras formas. Não vejo o adiamento necessariamente como uma coisa ruim. E por que eu estou tão esperançoso assim, eu que normalmente sou cético? Porque o que eu estou vendo no Congresso agora em relação às pautas de segurança pública, eu nunca vi antes. Eu estou falando não só do PL antifacção e da PEC da segurança, mas também do projeto que acabou com a saidinha. Eu nunca vi tantos congressistas preparados, capacitados e que conhecem a teoria econômica do crime, que o Bruno já citou várias vezes aqui, do economista americano Gary Becker. Em relação à PEC da segurança pública, Bruno, a versão inicial dela corresponde a isso que você disse. Era uma PEC desenhada para colocar, de uma forma ou de outra, o controle das forças policiais na mão do governo federal. A nova versão da PEC, não. O deputado Mendonça Filho fez um trabalho que poucas vezes no Brasil eu vi um trabalho legislativo tão sério e tão bem informado. Ele incorporou alguns princípios orientadores nessa PEC, por exemplo, o direito da sociedade à proteção. No Brasil, quando você discute segurança pública e justiça criminal, você só ouve falar dos direitos dos criminosos,
dos direitos dos presos. Mas nessa PEC está incorporado esse princípio também o direito das vítimas à justiça. As vítimas no Brasil não têm voz. Com essa PEC, essa situação começa a mudar. E por último, Bruno, que tem a ver exatamente com o que você falou, é o aumento do custo do crime. Essa PEC introduz no arcabouço jurídico do Brasil o conceito do crime organizado ou violento. Então, se o criminoso fizer parte de uma facção ou se o crime que ele cometeu for de natureza violenta, ele passa a ser tratado de uma forma completamente diferente. Acaba essa história que impera no Brasil hoje de passar a mão na cabeça de homicidas, estupradores, pedófilos, como se fossem todos pobres coitados que não sabiam o que estavam fazendo. Crime é escolha, o criminoso tem que pagar por isso, e essa PEC é um passo gigantesco nessa direção.